Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Aqui quem fala é Daniel, professor de matemática. Vamos agora à nossa aula de número 7. E vamos também dar início ao nosso último módulo, né? Que é o módulo 10, Resolução de Problemas e Investigações Matemáticas, ok? Todos peguem a apostila e abram na página 499. Lembrando que eu gostaria que vocês tentassem resolver sozinhos as duas primeiras questões, tá, gente? Então, assim que possível, pausam o vídeo, leiam com atenção ao que está perguntando, ok? E caso tenha alguma dificuldade, logo em seguida eu já venho com um vídeo explicativo, tá? Tentando explicar da melhor maneira possível, tá bom? E por estar terminando a apostila, desde já eu agradeço a todos vocês. Eu sei que não está sendo fácil, tanto para mim quanto para vocês, mas que em nome de Jesus logo logo tudo isso irá acabar, tá bom? Então, mãos à obra. Módulo 10. Resolução de problemas e investigações matemáticas. O último módulo de cada caderno é destinado à resolução de problemas ou investigações matemáticas. Você se lembra? Neles, você criará estratégias de resolução para determinados problemas ou levantará hipóteses e as tentará no caso de investigações. Em cada caso, analise o contexto e verifique se é uma situação problema ou uma investigação. Vamos retomar alguns procedimentos para solucioná-los. Lembre-se dos procedimentos já trabalhados nos anos anteriores para resolver um problema. Leia atentamente o problema e certifique-se de que você compreende todos os termos utilizados no enunciado. Certifique-se também de que você dispõe de todos os dados para resolvê-lo. Verifique se você já resolveu anteriormente algum problema semelhante. Elabore uma estratégia para resolver o problema e execute-a. Analise se a resposta a que você chegou é, de fato, a solução do problema. Para isso, volte ao enunciado e releia-o. Finalmente, dê a resposta ao problema em seu caderno. Se for uma investigação, ou seja, uma situação que admite diferentes respostas, levante hipóteses, aquilo que você julga ser adequado para respondê-la. Em seguida, teste-as verificando se elas são válidas para qualquer contexto. Anote todas as suas descobertas, pois você vai compartilhá-las com a turma. Fique atento às descobertas dos colegas. Anote aquelas que são verdadeiras. 1. Calculando o perímetro. Pessoal, nessa questão, pausam o vídeo, tá? Leiam com atenção e tentam resolver sozinhos, tá bom? Se acaso não conseguir entender, logo em seguida eu venho com um vídeo explicativo, tentei explicar detalhe por detalhe, tá? Então, vamos lá. Pausa o vídeo, leiam e tentam resolver. Um quadrado é formado por 4 retângulos iguais e um buraco no centro, como na figura. Cada um dos retângulos tem um perímetro de 16 centímetros e as medidas de seus lados são números inteiros. Então vamos lá, gente. Primeiro, para a gente desvendar esse exercício, nós precisamos lembrar o que é perímetro. Ok? Cuidado confundir perímetro com área, tá? Perímetro vai ser a soma de todos os lados. De acordo com o enunciado, o único dado que foi dado aqui é que o perímetro do retângulo é de 16 centímetros. Ou seja, ele está dizendo apenas uma pecinha dessa daqui
equivale a 16 centímetros, a sua soma, né? Ou seja, isso mais isso mais isso mais isso vai ser igual a 16. Tudo bem? Só que ele não deu mais medida nenhuma para mim. Então eu vou ter que descobrir quanto que mede essa altura aqui e essa base aqui desse meu retângulo. Tá, mas como que eu vou partir desses valores aqui apenas com um dado? Simples. Nós vamos primeiramente verificar o seguinte. Bem, primeiro não existe apenas um único resultado, tá, gente? Existem algumas possibilidades que nós podemos trabalhar em cima desse exercício. Uma delas é o seguinte: se eu sei que a somatória de todos os lados do meu retângulo é de 16 centímetros, então eu posso deduzir o quê? Que a metade dele vai ser 8 centímetros. Ou seja, se eu somar a sua altura e com sua base somente, ele tem que dar 8 centímetros. Tranquilo? Por que tem que ser justo 8 centímetros aqui? Porque ele inteiro é 16. Então eu estou trabalhando apenas com essa altura aqui e essa base aqui. Ok? Então aqui, essa altura mais essa base igual a 8 centímetros. Nós temos aqui algumas possibilidades que poderia acontecer. Por exemplo, se aqui e aqui é 8, então, por exemplo, sua altura pode ser, uma possibilidade, tá, gente? Pode ser 3 centímetros e a base dele pode ser 5. Não pode? Por quê? 3 mais 5 não é 8? Então, aqui, um exemplo. Vamos supor que aqui seja 3 e aqui seja 5. 3 mais 5 mais 3 mais 5 vai dar 16. Qual outra possibilidade que nós poderíamos citar aqui? O 2 e o 6 também, né? Essa é outra possibilidade. Então, por exemplo, se aqui for 2 e aqui for 6, 8, né? Mais 2 mais 6 vai dar 16 também. Outra possibilidade. Se a altura for 1 e sua base for 7, por exemplo. Ó, 1 mais 7, 8. Mais 1, 9. Mais 7, 16. Ok? Daí eu pergunto para vocês. Tá, então eu posso colocar 4 e 4 também? Não, porque se aqui for 4 e aqui também for 4, ele não é um retângulo, ele é um quadrado, né? Ou seja, ele vai obter todos os lados com a mesma medida. E não tem como, por exemplo, a altura ser 5 e a base ser 3, até porque a altura é menor do que minha base, ok? Então, todas as possibilidades que eu tenho, nesse caso aqui, são essas daqui, né? A sua altura pode ser 3 e a base pode ser 5, assim como a altura pode ser 2 e a base pode ser 6, assim sua altura pode ser 1 e sua base pode ser 7, né? Daí eu pergunto, qual é o perímetro do quadrado maior? Ok? Ou seja, eu quero saber a medida desse quadrado aqui, gigante aqui, ou seja, da parte de fora, né? E o outro ele quer saber o perímetro do quadrado interno, que é essa parte aqui, tá bom? Vamos responder então. Vamos usar o primeiro valor aqui, né? Vamos supor que a altura é 3, vou colocar 3 aqui. E a sua base é 5, né? Ou seja, aqui é 5. Certo? Reparou que todos os retângulos são iguais? Então, se esse retângulo é igual a esse daqui, eu sei o quê? Que daqui até aqui será igual a 5, né? Como se trata de um quadrado, vou colocar aqui como ele se trata de um quadrado, né? Aqui vai ser 3, aqui vai ser 5. Aqui vai ser 3, aqui vai ser 5. Aqui vai ser 3, aqui vai ser 5. Aqui vai ser 3, aqui vai ser 5.
Repara, 5 mais 3 é 8. Então aqui é 8, aqui é 8, aqui é 8 e aqui é 8, né? Então o perímetro é a soma de todos os lados, né? Então eu posso fazer 8 mais 8 mais 8 mais 8, né? Ou eu posso dizer também que o meu perímetro, no caso, é 4 vezes 8, né? Ou seja, qual que é o perímetro maior aqui então? Vai ser 8 mais 8 mais 8 mais 8 ou 4 vezes 8 pode ser 32 centímetros quadrados. E se eu tivesse utilizado, por exemplo, o 2 e o 6? 2 e o 6 aqui, por exemplo. Ó, 2 mais 6 vai ser 8 também. Então vai dar o mesmo resultado. Se eu tivesse usado 1 e 7 aqui, ia dar 8 também. Ou seja, o mesmo resultado também. Tá bom? Agora, vamos verificar aqui, por exemplo, o quadrado interno. Vou chamar de B aqui, então. Tá? A questão B. E se for o quadrado interno? Repara o seguinte. O quadrado interno, eu não sei essa medida aqui, mas eu tenho como descobrir. Se eu sei que esse pedacinho aqui é 3 e ele inteiro é 5, eu vou fazer 5 menos 3, certo? Ou seja, se eu sei que ele inteiro é 5 e esse pedacinho é 3, então aqui ia ser o quê? Ia ser 2, certo? Ó, pode ver, ó. 2 mais 3, 5, igual esse lado aqui, ok? Então eu vou obter o quê? Se aqui é 2, vou chamar de P1, tá? Que é o perímetro do pequenininho aqui. 2 mais 2 mais 2 mais 2, né? 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é igual a 8. 8 centímetros quadrados, certo? Acabou? Então, vamos verificar se acabou mesmo. Olha que interessante. Eu vou modificar esse valor aqui, tá? Deixa eu só apagar aqui, só para poder explicar. Vamos supor, eu vou usar esse segundo valor aqui, que o maior aqui mede 6, né? E o menor mede 2. Certo? Vamos supor, esquece esses outros valores aqui, tá? Vamos focar só nisso daqui. Então, se daqui até aqui mede 6, esse pedacinho aqui vai medir 2, certo? Que é igual a esse daqui, lembra? 2. Então, 2 para chegar a 6, aqui seria 4. Repara que o valor da medida mudou, né? Então, se esse lado do meu quadrado é 4, o meu segundo perímetro seria 4 mais 4 mais 4 mais 4, né? Ou seja, ele seria de 16. Pessoal, sem querer eu errei aqui. Não é centímetro quadrado, tá? É só centímetro, desculpa. Eu confundi com a área aqui no caso. Tá bom? É só centímetro. Esquece o quadrado aí. Então, 4 mais 4 mais 4 mais 4 é igual a 16. Tá, e se eu tivesse utilizado 1 e 7, por exemplo? Se eu tivesse utilizado 1 e 7, então aqui ia ser 7 e aqui seria 1, né? Ou seja, aqui ia ser 6. Correto? Então, o meu terceiro perímetro aqui seria 6 mais 6 mais 6 mais 6, que no caso seria 24 centímetros de perímetro. Então, como vocês podem ver, é o seguinte, não importa qual eu utilizei aqui, o perímetro da parte maior vai ser sempre 32. E o perímetro pequenininho aqui,
dependendo do resultado que eu vou utilizar, ele vai obter 3 resultados diferentes. Investigação geométrica. Essa questão, gente, ela já é um pouquinho mais complicada, tá? Vocês terão que formular, né, uma fórmula referente a para desvendar quantos palitinhos teremos no próximo desenho, por exemplo, tá bom? Não se preocupem, pois agora eu vou explicar para vocês direitinho aqui sobre essa questão, tá bom? Vamos lá. Considere um triângulo equilátero de lado unitário, ou seja, uma unidade, construído com 3 palitos. Então, por exemplo, para construir um triângulo, foi utilizado 3 palitos, né? 1, 2, 3. Considere ainda que as sucessivas construções utilizando triângulos equiláteros, ou seja, para construir o primeiro aqui, ó, foi utilizado 3 palitos. Para construir esse segundo desenho, foi utilizado 5 palitos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Nesse daqui foi preciso 7 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esse daqui 9. Essa sequência nos permite perceber algumas regularidades. Quantidade de palitos utilizados em cada figura, quantidade de triângulos formados e perímetros da figura, etc. Discuta com os colegas e escreva todas as relações possíveis que o seu grupo identificou. Procure escrever as generalizações para as relações identificadas. Como não é possível a gente discutir, né, em grupo, né, sobre essa questão, eu vou explicar da melhor maneira possível aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu vou anotar aqui o número do desenho que eu quero. Por exemplo, esse desenho aqui vai ser o número 1, esse vai ser o número 2, o número 3, o número 4, até infinitamente aqui. Certo? Tudo bem, é fácil, né? É só cada vez que eu for avançar, ou seja, colocar um triângulo a mais, eu vou acrescentar 2 palitos. Até aí, super fácil, né? Então, por exemplo, se eu fizer um outro palito aqui, parei no 9 aqui, se eu colocar, se tivesse um quinto desenho aqui, 9, 10, 11. O próximo teria 11 palitinhos, né? Mas vamos supor que o enunciado pergunte: e se fosse o desenho 20, por exemplo? Pensa comigo, vocês iam desenhar 20 desenhos até chegar no 20 para saber o número de palitos que vocês teriam? Então, e se fosse, por exemplo, qual que é quantos palitos teria o desenho de número 1000, por exemplo? Vocês teriam que fazer 1000 desenhos para calcular? Entenderam onde eu quero chegar? Então, assim, existe, no caso, nesse enunciado, uma fórmula, né, que nós vamos identificar aqui agora, para que possamos calcular matematicamente o número de palitos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, se você observar, o nosso primeiro desenho aqui tem 3 triângulos. Perdão, 3 palitos. Ó, 3 palitos, aqui vai ter 3 palitos, aqui tem 3 palitos, né? E sempre é acrescentado mais 2 para formar o próximo desenho, ó. Aqui tinha 3 palitos. Aqui tinha 3 palitos e acrescentou mais 2. Aqui tinha, ó, 3 palitos, acrescentou 2 e depois acrescentou 2 de novo. 3 palitos, acrescentou 2, acrescentou 2, acrescentou 2. Reparou que os números que nós estamos repetindo é 3 e 2? Então, o que isso quer dizer? O meu triângulo inicial sempre vai ser fixo, tá? Então, ele sempre vai equivaler ao número 3, certo? Ó, 3 aqui. Depois, eu sempre falei para vocês que eu fui acrescentando 2, ó. Coloquei 2 aqui,
Coloquei 2 aqui, depois 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Conforme eu vou avançando, é 2 vezes alguma coisa, né? Então, 3 que é fixo, mais 2 vezes. 2 vezes quem? Agora que a gente vai descobrir. Eu vou colocar o vezes aqui em parênteses, tá, gente? 2 vezes aqui. Primeiro, o número 2. Se eu colocar 2 vezes 2, vai ficar 2 vezes 2, 4. Né? 4 mais 3 vai dar 7. Não vai bater aqui, né? Porque aqui só tem 5 quadradinhos. Então, como que eu posso identificar aqui? Eu posso identificar como n menos 1. Quem é o n? O n é o número do desenho que eu estou trabalhando, tá? 1, 2, 3, 4, se tivesse mais 5, 6, 7, 8. Esse vai ser o meu n. Então, por exemplo, vou colocar um aqui só para poder explicar para vocês. Aqui foram utilizados 3 palitos. Aqui foram utilizados 5 palitos no total. Aqui foi utilizado 7 palitos. E aqui foi utilizado 9 palitos. Tudo bem? Por que eu coloquei n aqui? Vamos calcular esse segundo aqui para poder explicar. O n é o número do meu desenho, que no caso aqui é 2, certo? Olha como ficaria. 3 mais 2, estou só copiando aqui, tá? Vezes o n, que é 2, né? Menos 1. Então, 3 mais 2, primeiro eu resolvo dentro do parênteses. 2 menos 1, 1. 3 mais 2 vezes 1, 2. Olha que legal. Deu igual a 5. Tá vendo? E se eu utilizasse o terceiro desenho, por exemplo? 3 mais 2 vezes... O n é o número do desenho, tá? Então, o desenho número 3 menos 1. Então, 3 mais 2. 3 menos 1. 2. 3 mais 4. Ó, 3 mais 4, 7. Reparou que os resultados estão batendo com a quantidade de palitinhos? Vamos fazer aqui o quarto também. Então, 3 mais 2. O número do meu desenho, que é o 4, menos 1. 3 mais 2. 4 menos 1. 3. Né? 3 mais 2 vezes 3, 6. Igual a 9. Ó, bateu 9. Daí, por exemplo, no caso, se ele pedir para vocês, nesse exercício, quantos palitinhos seria o desenho de número 100? No lugar do n, eu iria colocar o 100. Tranquilo? Essa, gente, não é a resposta completa, tá? Eu tô só explicando essa formulinha aqui. Logo em seguida, eu vou dizer para vocês aqui como vocês podem, uma maneira, né, para vocês colocarem aí na apostila de vocês, tá bom? Questão 3. Problema extraído de um jogo. Em vários momentos nos anos anteriores, você trabalhou com jogos e resolveu algumas situações-problema extraída deles. Vamos repetir esse procedimento. Este é o tabuleiro do jogo, né? Início e fim. Temos uma sequência de números do 1 até o 19. É um jogo para 2 jogadores. As regras do jogo são: os adversários devem jogar alternadamente, ou seja, uma vez de cada. Uma jogada consiste em marcar casas no tabuleiro. Então, por exemplo, eu escolho uma casa, né, na ordem desde o início, né, e em seguida o meu adversário joga. Depois eu jogo, ele joga e assim por diante. Cada jogador, na sua jogada, marca no mínimo 1 e no máximo 4 casas. Então, por exemplo, vamos supor que eu comece a jogar. Eu vou marcar 1, 2 e 3. Por exemplo, eu escolhi 3 casas.
Daí você escolheu duas casas, então você marca 4 e 5. Daí eu escolho mais 4 casas, então eu escolho 6, 7, 8 e 9. E por aí vai, tá bom? As casas devem ser preenchidas uma após a outra, como eu acabei de explicar, do início em direção ao fim do tabuleiro. Ganha o jogador que não colocar sua marca na última casa do tabuleiro. Então, ou seja, o jogador que ficaria na casa de número 19 seria o jogador que perdeu o jogo, né? Escolha um colega que realize algumas partidas. Bem, nesse caso fica um pouco difícil, né? De trabalhar um exercício que seria em dupla e vocês sozinhos aí na casa de vocês, tá bom? Mas não tem problema. Eu estou colocando aqui alguns exemplos que vocês podem colocar na apostila como resposta, tá bom? Depois resolva as situações propostas. Pedro e João decidiram jogar esse jogo, cabendo a Pedro fazer a primeira jogada. A. Simule uma situação de jogo marcando nas casas do tabuleiro abaixo a letra P para as jogadas de Pedro e a letra J para as jogadas de João, com Pedro iniciando o jogo. Em seguida, indique o jogador vitorioso no caso simulado. Né? Jogador vencedor da simulação, vocês devem colocar aí. Eu fiz aqui, gente, um exemplo, né? Pode ver que a minha resposta eu coloquei como pessoal, né? Mas é um exemplo. Por exemplo, como começou com o Pedro, ele escolheu a casa 1 e 2. João escolheu a casa 3, 4 e 5. Pedro escolheu a casa 6. E por aí vai. Tá bom? Repara bem que no final, né, que seria o 19, quem foi obrigado a escolher foi o João, ou seja, ele perdeu o jogo, tá? Levando assim a vitória para Pedro. Ok? Vamos então para a próxima questão, a letra B. B. Analisando as regras do jogo, percebemos que o jogador que começa sempre poderá ter uma estratégia para vencer, independentemente das jogadas do seu adversário. Explique passo a passo qual é essa estratégia, ok? Como vocês podem ver, aqui eu já coloquei a resposta para vocês, tentando explicar o máximo possível, tá bom? Então vamos lá. O jogador que iniciar o jogo marcando até a casa 3 poderá sempre ganhar o jogo, visto que, por exemplo, na segunda jogada, o outro jogador marcará na casa 4, até no máximo a casa 7. Na terceira jogada, o jogador iniciante poderá e deverá parar na casa 8. Na quarta jogada, o outro jogador marcará na casa 9, até no máximo a casa 12. Na quinta jogada, o jogador iniciante poderá e deverá parar na casa 13. Na sexta jogada, o outro jogador marcará na casa 14 até no máximo a casa 17. Na sétima jogada, o jogador iniciante poderá e deverá parar na casa 18. Na oitava jogada, o outro jogador terá que marcar a casa 19 e, portanto, o jogador iniciante será o vencedor. Ou seja, gente, nesse jogo, quem começa o jogo, dependendo da jogada, tem maiores chances de ganhar do que quem jogou em seguida. Tá bom? Então tá aqui. E vou mostrar aqui um vídeo para vocês de algumas atividades que eu percebi que muitos alunos estão tendo dificuldades na hora de manusear, tá bom? Aqui temos uns cálculos, gente, de fração que eu percebi que vocês têm muito medo de resolver, ok? Prestem atenção no vídeo que eu vou explicar passo a passo para vocês. Vamos lá.
Aqui, pessoal, nesse caso, é muito parecido com o exercício 1, tá? A única diferença é que nós vamos ter que eliminar os parênteses, tá bom? Então, vamos lá. Para eliminar os parênteses é simples, só fazer regrinha de sinal. Então, por exemplo, aqui eu tenho menos 3 quintos. Como não tem nenhum sinal aqui na frente, ele vai permanecer menos 3 quintos, tá? Aqui eu tenho menos e aqui tenho mais grudadinho. Então, eu devo fazer menos com mais. Menos. Menos quem? Menos 7 oitavos. Tranquilo? Então, vamos lá. Igualzinho ao exercício anterior. Eu tenho denominador diferente. Então, eu devo fazer o MMC desses dois valores. Ou seja, o MMC de 5 e de 8. Tá? Vamos lá. Primeiro, dá por 2? Sim. Coloco 2 aqui. Então, 5 e aqui 4. Um deles dá por 2 de novo? Sim. Então, 5 e 2. Dá por 2? Dá. 5 e 1. E por fim, 5, né? O que eu devo fazer agora? Multiplicar todos os valores do meu MMC. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 5, 40. O que eu faço com esse 40 agora? Esse 40 eu vou colocar, vou na realidade substituir os dois denominadores, né? Aqui. Agora eu devo fazer dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 3, 24. Só que eu tenho sinal de menos aqui. Então, vai ficar menos 24, ok? Aqui tá menos, eu coloco menos aqui também. 40 dividido por 8 dá 5. Vezes o de cima, que é 7. 5 vezes 7, 35. Olha aqui que interessante. Estou devendo 24, estou devendo 35. Então, eu devo somar a minha dívida, né? Então, 24 mais 35 é igual a 59. Só que como aqui é negativo e aqui é negativo, eu vou somar a minha dívida. Então, vai ficar menos 59 sobre 40. E terminei esse exercício. Tranquilo, né? Vamos pro próximo aqui, então. Vamos para B. Primeiro passo, eliminar os parênteses. Então, vai ficar 5 nonos, menos com menos, mais. Mais quem? 7 décimos. Desse jeito aqui, ok? Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos em cima. Denominador diferente, MMC. MMC de quem? De 9 e de 10. Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui, dá por 2, né? 9, 5. Não dá mais por 2, mas dá por 3. 3, 5. Dá por 3 mais uma vez, né? 3 dividido por 3 dá 1. 5. E por 5, 1 e 1. Vamos efetuar agora a multiplicação, né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5 vai dar 90. Tranquilo? Ou seja, o que eu faço com esse 90? Eu vou substituir os dois denominadores. Então, aqui eu coloco 90. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, 90 dividido por 9, 10. 10 vezes 5, 50. Se aqui está mais, aqui eu coloco mais também. 90 dividido por 10 dá 9. 9 vezes 7, 63.
Coloco 63 aqui. Agora, 50 mais 63, 113. Dividido por 90. Simples, né? Vamos para o próximo. Lembrando, primeiro passo, vamos eliminar parênteses, tá? Primeira coisa que eu sempre pergunto para mim mesmo. Vamos, então, eliminar os parênteses. Mas detalhe, o menos 2 está sozinho, então ele é uma fração? Sim. Então aqui é o quê? Sobre 1. Tá? Vamos eliminar os parênteses então. Vai ficar menos 2 sobre 1, né? Menos com menos, mais 1 sobre 8, mais com menos 3 sobre 2, ok? Vamos fazer o MMC de 1, de 8 e de 2. Então, vamos lá. MMC de 1, 8 e 2. Tá? Vamos fazer por 2 aqui, então. 8 dividido por 2, 4, 2 por 2, dá 1. Aqui por 2 vai dar 1, 2 e 1. Por 2 vai dar 1, 1 e 1. Ok? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, vou substituir todos esses valores por 8. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 2 dividido pelo de baixo, dividido por 1, 8. 8 vezes o de cima, 8 vezes 2, 16. Como aqui tem um menos, menos 16. Se aqui tem mais, aqui eu coloco mais também. 8 dividido por 8, 1. Vezes o de cima, 1. Se aqui tem menos, aqui eu coloco menos. 8 dividido por 2, 4. Vezes 3, 12. Ok? Então, vamos lá. Estou devendo 16. Mas eu tenho 1. Então, eu vou estar devendo 15, certo? Então, menos 16 mais 1, menos 15. Menos 15 com menos 12. Lembra, estou devendo 15 e também estou devendo 12. Ou seja, ao total, eu vou dever 27. Então, vai ficar menos, né? Porque eu estou devendo 27 sobre 8. Vamos para a letra D. Aqui, mesma coisa, tá? Vou passar então, ou melhor, vou eliminar os parênteses. Vai ficar menos 8 sobre 3, mais com mais 7 quartos. Opa, peraí, quebrou o grafite aqui. 7 quartos, menos com menos, mais. Aqui eu vou falar direto para vocês, tá, gente? Não vou enrolar muito, não. 0,5 na forma de fração não representa metade? Então, se ele é metade, eu vou substituir 0,5 por 1 sobre 2, tá? Por exemplo, quanto que é 1 dividido por 2? É 0,5, tá bom? Então, é sempre mais fácil, se tiver fração e número decimal, deixa tudo ele em forma de fração. Ele fica muito mais fácil da gente resolver, tá? O que eu faço agora? Vamos calcular o MMC de 3, de 4 e de 2. Ok? Então, por 2, 3, 2 e 1, né? Ó, peguei esse valor, dividi por 2 e esse dividi por 2. Por 2 de novo, 3, 1 e 1. E por 3, 1, 1 e 1. Vamos multiplicar aqui. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Vou substituir todos os denominadores por 12. Divide pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 8, 32. Como tem um menos aqui, menos
32. Se aqui está mais, aqui está mais. 12 dividido por 4, 3 vezes 7, 21. Mais 12 dividido por 2, 6 vezes o de cima, 6. Aqui, ó, 21 é positivo e 6 é positivo. Eu vou somar os positivos primeiro. Então, 21 mais 6 é igual a 27, não é? Então, estou devendo 32. Se eu estou devendo 32 e eu tenho 27, ou seja, eu vou continuar devendo 5, né? Então, menos 5. Ou seja, a resposta já está aqui. Só vou deixar ela mais bonitinha, tá? Então, a resposta vai ser menos 5 dozeavos. Ok? Nessa questão E, eu vou fazer o seguinte. Repara que aqui eu tenho uma continha dentro desse parênteses e aqui eu tenho outra continha dentro desse parênteses também. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou resolver essa continha e depois em seguida eu vou resolver essa, tá? O 3 aqui, como está sozinho, ele é 3 sobre 1, lembra? Então eu vou colocar um 1zinho aqui, tá? Então separadamente eu vou calcular essas duas continhas aqui. Então primeiro vai ser 7 oitavos menos 5 sextos. Belezinha? Vamos lá. Vamos calcular então o MMC de 8 e de 6. Então MMC de 8 e de 6. Vamos calcular por 2 aqui primeiro. Então 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Por 2, 4 dividido por 2 dá 2. 3 não dá, então repete. Por 2 aqui vai dar 1, aqui vai dar 3. E por 3 aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Certo? Vamos calcular a multiplicação aqui então. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Vou substituir, né? Aqui o denominador por 24. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 24 dividido por 8 é 3 vezes o de cima, 21. Se aqui é menos, aqui vai ser menos. 24 dividido por 6, 4 vezes o de cima, vai dar 20. 21 menos 20 vai dar 1. 24 avos. Então, essa diferença aqui vai ser igual a 24 avos. Vamos calcular essa outra aqui agora. Tudo bem? Vamos lá. O outro é o seguinte. É menos 3 sobre 1, né? Mais 7 sobre 3. Aqui, gente, quando eu vou calcular MMC e um dos valores for 1, o MMC vai ser o outro valor, tá? Então, se quiser fazer aqui MMC de 1 e de 3, vocês vão cair de cara que é 3, tá bom? Então, já vou fazer direto. O MMC de 1 e de 3, eu sei que vai ser igual a 3, tá bom? Então, vamos lá. Aqui vai ser 3. Divide pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 3 dividido por 1, 3. Vezes 3, 9. Como tem o menos aqui, menos 9. Aqui eu tenho mais, eu desço mais. 3 dividido por 3, 1 vezes o de cima, 7. Menos 9 com mais 7 dá menos 2 sobre 3. Tranquilo? Então eu sei o quê? Que aqui vai ser 1/24 avos. Aqui vai ser 2 menos 2 terços. Tá bom? Só que tem um outro porém. Aqui está o número decimal, né? O interessante seria eu fazer esse número decimal virar fração. Como que eu faço para ele virar fração, então? Simples, né? O valor é menos 2/5, certo? Esse valor, se eu andar uma vírgula aqui, ou seja, aumentar de 2,5 para 25, eu vou dividir esse valor por 10.
Ou seja, se aqui eu tenho uma casa apenas, então aqui vai ficar como? Vai ficar menos 25, ó, eu tirei a vírgula. Mas como eu tirei a vírgula e ela tinha apenas uma casa, eu divido ele por 10. Tranquilo? Só que acontece, esses dois valores, eu consigo simplificar eles, tá? Simplificar por quem? Por 5. Lembra como nós trabalhamos fração irredutível? Divide em cima e embaixo pelo mesmo valor para deixar ele na forma irredutível. Então, menos 25 dividido por 5 vai ser igual a menos 5. 10 dividido por 5, 2. Então, esse número decimal, menos 2,5, na realidade, ele é menos 5 dividido por 2. Tranquilo? Agora eu vou pegar esse valor e esse valor e substituir aqui. Tá bom? Ou seja, menos 2 quintos. Eu descobri que ele é o quê? Ele é menos 5 meios. Correto? Aqui. Tem um menos aqui. Vou repetir o menos aqui. O resultado dessa primeira diferença, que é isso daqui, deu quanto? 1/24 avos. Então, 1/24 avos. Né? Aqui eu tenho mais, eu vou colocar um mais aqui. E aqui ele deu quanto? Ele deu menos 2 terços. Ó, eu não posso fazer isso aqui, ó. Menos 2 terços. Existe isso daqui? Não, não existe. Por isso que eu tenho que colocar o meu parênteses, tá? O que eu vou fazer agora? Eliminar os parênteses, fazendo regrinha de sinal. Então vai ficar menos 5 meios, menos 1/24 avos, mais com menos, menos quem? Menos 2 terços. O que eu faço agora? Vou fazer o MMC de 2, de 24 e de 3, tá? Então, MMC de 2, de 24 e de 3. Belezinha? Vamos fazer por 2, então. Por 2 aqui vai dar 1, aqui vai dar 12, aqui vai dar 3. Por 2, 1, 6, 3. Por 2, 1, 3, 3. E o 3, 1, 1 e 1. Vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Então, vou substituir os três denominadores aqui por 24. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 24 dividido por 2, 12. 12 vezes 5 dá 60. Como tem um menos aqui, menos 60. Menos. 24 dividido por 24 dá 1 vezes 1, 1. Aqui está menos, aqui está menos. 24 dividido por 3, 8. Vezes o de cima, 16. Repara bem, estou devendo 60, estou devendo 1, estou devendo 16. Eu vou somar toda a minha dívida, né? Então, somando 60 mais 1, 61. 61 mais 16, 77. Como eu estou devendo tudo, vai ser negativo. Então, menos 77 dividido por 24, ou seja, 24 avos aqui. Tranquilo? Vamos fazer a F agora. Aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, né? Primeiro, deixar todos eles em forma de fração, né? O meu menos 3, ele é uma fração também, não tem nada aqui, então eu sei que ele tem apenas um 1. Mas eu tenho 0,15 aqui, que eu tenho que passar ele para fração também. Como que eu vou fazer? Igualzinho nós fizemos no exercício anterior. Então, 0,15, vocês não chamam esse número de 15 centésimos? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou dizer que ele é 15 sobre 100. Em outras palavras, 15 centésimos.
ok? A fração já está feita. Só que eu consigo simplificar o meu 15, né? Dá para dividir o 15 por 5, né? Então eu vou dividir o 15 por 5 e o 100 obrigatoriamente por 5 também. Ok? Então vamos lá. 15 dividido por 5 dá 3. E 100 dividido por 5 é 20, tá? Então eu vou usar sempre a fração irredutível e vou substituir aqui. O resto eu vou apenas copiar. Então, menos 3 sobre 1, mais 2 quintos, menos 7 décimos. E no lugar do 0,15, eu vou colocar mais 3 20 avos. Ok? Olha aqui, ó, denominador diferente. Eu devo calcular o MMC de 1, 5, 10 e 20. Tá? Aqui vamos por 2. 2. 1 não dá, 5 não dá, 10 dá, vai dar 5. 20 também dá, vai dar 10. Vamos continuar por 2. 1 já tá 1 aqui. 5 não dá para dividir por 2, 5 não dá para dividir por 2, 10 dá para dividir por 2, que é 5. Como aqui só tem 5, coloco 5 aqui. Então, 1, 1, 1 e 1. Acabou. Vamos multiplicar aqui então. 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Ok? Ou seja, todos esses denominadores diferentes, eu vou igualar eles e vou dizer que eles são o resultado do meu MMC, que é 20, tá? Divide pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 20 dividido por 1, 20, vezes 3 negativo, vai dar menos 60. 20 dividido por 5, dá 4, vezes o de cima, 8. Aqui tá menos, aqui tá menos. 20 dividido por 10, 2 vezes 7, 14. Aqui tá mais, aqui eu coloco mais. 20 dividido por 21 vezes 3, 3. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular isso daqui. Lembrando que negativo estou devendo e positivo é o que eu tenho, né? Vamos somar os negativos e depois somar os positivos, tá? Menos 60 com menos 14 dá menos 74. Mais 8 com mais 3 dá mais 11. Então, menos 74 com mais 11 menos 63 sobre 20. Belezinha? E acabou. Eu deixo aqui para vocês, né, o nosso dever de matemática, que é o teste e o em casa da página 502. Deveria ser entregue amanhã, mas como amanhã é feriado, eu coloquei para entregar até quarta-feira. Belezinha? Não se esqueçam que depois de fazer o dever de casa, vocês devem me enviar no privado pelo WhatsApp. É dessa maneira que eu estou avaliando as notas de vocês. Belezinha? Beijos no coração de todos e até breve.